está nos assistindo, essa oportunidade de dar uma mensagem para o teu coração. Eu sou Carlos Gasparotto, tenho a alegria de estar trazendo a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao nosso alcance. Há um versículo, uma palavra que tem suscitado muita confusão pela falta de entendimento do que diz esse texto. E o texto tem o título hoje na mensagem: o amor que cobre uma multidão de pecados, né? Qual é o amor que cobre uma multidão de pecados? Essa afirmação está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 8. O texto diz o seguinte, 1 Pedro 4, 8: mas, sobretudo, ou acima de tudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Eu pergunto, será que o amor pode efetuar perdão de pecados? Que amor é esse? Será que você pode apagar algum pecado seu ou de alguém através de um sacrifício ou através de uma doação? Isolada e interpretada sem o contexto maior, a frase do apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, já deu a alguns a ideia de que um ato ou um sacrifício, ou um grande esforço ou abnegação poderia efetuar o perdão de pecados seus ou de outra pessoa. Mas será que é isso que Pedro quis dizer nessa passagem de sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, quando ele escreveu, novamente vou ler o texto: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Primeiramente, a palavra traduzida como perdão ou perdoar significava originalmente cobrir, ocultar, esconder ou esquecer. Então essa palavra é melhor traduzida como nas versões da revista atualizada e corrigida por cobre ou cobrir, né? O amor cobre multidão de pecados. Para entender essa passagem de 1 Pedro é fundamental esclarecer primeiro que tipo de amor é esse que cobre uma multidão de pecados, e depois entender que multidão de pecados é essa. Assim, primeiramente, precisamos entender a diferença entre amor e afeição. Por isso, precisamos estar informados acerca de dois termos gregos, nos quais foram escritos para expressar amor ou afeição. A primeira palavra é HP ou ágape, né? No original a pronúncia é HP, mas aqui no Brasil ou no português nós costumamos chamar a palavra ágape, que é traduzida normalmente por amor, caridade e misericórdia. E temos outra expressão da palavra grega chamada spleichenon, que é traduzida por entranhas, que aponta para a sede das afeições humanas, de onde procede a bondade, a benevolência e a compaixão. Está falando dos nossos órgãos internos, essa palavra spleichenon. Os lexicógrafos geralmente entendem que o termo ágape não possui um significado específico e raramente era utilizado na literatura grega. A ideia
que o termo transmitia antes de ser utilizado pelos escritores do Novo Testamento, porque vocês sabem, quem escreveu o Novo Testamento foram judeus, discípulos de Jesus, né? Como Mateus, Marcos, Lucas e João. O único desses que era mais próximo dos gregos era Lucas, que por sinal era um homem muito culto e era médico, exercia medicina, e Lucas dominava plenamente a língua grega. Então a ideia que o termo transmitia para os gregos originais, né, não para os discípulos de Jesus, mas para os gregos, era para expressar um ato de gentileza aos estrangeiros, de oferecer hospitalidade e de ser caridoso com os necessitados. Daí a indefinição dos tradutores, que ora vertem o termo por amor, outras vezes por caridade e outras por misericórdia. Então ágape às vezes é traduzido como por amor, e no português mais arcaico, nas traduções mais antigas de João, especialmente de João Ferreira de Almeida, ele usava a expressão caridade, e outras passagens ainda por misericórdia. Mas em definições à parte, o termo era utilizado pelos gregos originais para indicar as honras devidas aos visitantes, como a hospitalidade, por exemplo, ou para indicar a honra devida a outra pessoa ou a uma autoridade. Isso é o termo ágape, estamos falando do termo ágape. Já o termo grego spleichinon significa entranhas, né? Foi utilizado pelos apóstolos para fazer referência aos sentimentos. Então ágape é para hospitalidade e honra, e spleichinon para sentimentos, para os órgãos internos, né? As entranhas, coração, pulmão, fígado, que eram considerados pelos povos da antiguidade e ainda por alguns indígenas como a sede dos sentimentos, como amor e ódio. E nós hoje usamos apenas um deles, né? O coração, como a sede dos nossos sentimentos. E o povo hebreu, os judeus, seguiam essa mesma linha de pensamento dos gregos. Daí as afeições mais sensíveis, como bondade, benevolência, compaixão, serem representados pelas entranhas, né? Como coração, pulmão, fígado, né? Que no fim acabou preponderando, né, na civilização ocidental como coração. Em 1 João 3,17, o quarto evangelista, João, nesse texto, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 17, ele diz: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então veja que João usou entranhas como sentimento, como coração. Então ele deu esse exemplo claro ao usar o termo traduzido por entranhas, que no texto de vocês, alguns vai estar escrito coração, né? O spleichinon, nesse verso, ao instruir os cristãos a serem benevolentes, bondosos e caridosos. Foi esse o propósito do apóstolo João escrever esse texto. E João também é enfático ao apresentar de modo objetivo como se percebe que alguém ama o seu irmão quando ama a Deus, ou seja, quando guarda o seu mandamento. Veja que João está falando de sentimentos no capítulo 3, verso 17, quando ele está falando de servir aos irmãos com o coração, mas em 1 João 5,2 ele muda o tom da sua palavra, e ele diz: nisto conhecemos, ou nisto sabemos,
que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, no capítulo 3, ele está falando de afeição. E no capítulo 5, ele está falando de amor, que são coisas distintas e separadas. Então, João, nesse capítulo 5, ele não diz que quem ama a Deus é aquele que se propõe a perdoar o seu irmão, ou servir ao outro, sem pedir nada em troca, ou fazer o bem sem olhar a quem, ou não desejar mal ao outro. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, e quando guardamos os seus mandamentos. Portanto, amar a Deus é obedecer ao seu mandamento, ou seja, é crer em Cristo. A abordagem de João é específica nisso, é específica. Ele diz: nisso conhecemos, ou seja, nisso sabemos. Só é possível saber que amamos os filhos de Deus, ao irmão ou uns aos outros, quando amamos ou quando obedecemos a Deus. Então a expressão amar significa obedecer, e nada tem a ver com entranhas do coração ou com sentimentos do nosso coração, porque amar é obedecer. Então os filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que são gerados de Deus, portanto são irmãos. No versículo 1, capítulo 5 dessa primeira carta, João diz, 1 João 5,1: todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E no versículo 13 ele diz: o amor de Deus é manifesto nisto, que guardemos os seus mandamentos. Então amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Só ama a Deus quem cumpre o seu mandamento, como se observa no Evangelho de João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus aos seus discípulos. E também capítulo 14, 21 do Evangelho de João, Jesus também disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E outro texto de 1 João 3,18 diz: quem ama a Deus deve amar por obra e em verdade, ou seja, não de palavra ou de língua. Então nós não amamos, devemos amar a Deus apenas da boca para fora, mas de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Isso significa que o verbo ágape não aponta para o sentimento do homem, mas para a disposição em honrar a quem ordena. Lembra que para os gregos o ágape significa hospitalidade e honra, e os discípulos foram buscar o significado de honra para ágape. Então honrar é o sentido que abstraímos da profecia de Isaías. Veja Isaías 29:13: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então Deus fala por meio de Isaías que aquele povo queria amar a Deus, mas apenas da boca para fora. Eles não queriam obedecer a Deus. E Deus disse que o amor que Ele quer consiste só em mandamentos, né? Consiste em mandamentos, mas aquele povo não obedecia os mandamentos de Deus, mas apenas os mandamentos dos homens. Em 1 João 3,18, o apóstolo do amor diz: meus irmãos, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, ou seja, não amemos apenas da boca para fora, mas amemos por obra e em verdade.
Então, estes versos demonstram que o amor a Deus não consiste em sentimentos, mas sim em sujeitar-se a Ele, cumprindo o que Ele ordenou. O significado de amor, com o tempo, transmutou-se de sujeição de um servo ao seu Senhor, passando a significar sentimento e afetividade. Veja 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Samuel estava se referindo aqui ao rei que não quis obedecer a Deus. Deus tinha determinado aquele rei que matasse todas as ovelhas dos inimigos, dos filisteus, que matasse homens, mulheres e crianças, para que não gerassem a idolatria na mistura com o povo judeu, que passou a habitar aquele lugar. Então, como aquele rei não obedeceu, ele guardou o gado daquele povo. Ele matou o povo, mas guardou o gado do povo. Então Deus determina que Samuel castigue aquele rei com a morte. E Deus ainda diz, né, que ele não tem prazer nos holocaustos e sacrifícios, mas em que se obedeça a sua palavra. Por isso vem o alerta de Mateus 6,24, que Jesus mesmo disse aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Nós expressamos esse versículo numa frase, né, da nossa cultura brasileira: nós não podemos colocar o pé em duas canoas. É isso que Jesus está dizendo, que não é possível servir a dois senhores. O amor expresso por Jesus indica obra, serviço, sujeição a um Senhor. Amor e ódio não se referem a sentimentos, mas a ideia de obedecer, de honrar ao seu Senhor. A palavra ódio, quando se diz na Bíblia que Deus amou ou que Deus odiou, não significa que Deus tinha raiva de alguém, né? Significa que quando Deus amou, significa que Ele aceitou aquela pessoa, como nós vemos em Romanos 9, falando de Jacó e Esaú, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. O ódio que Deus dedicou a Esaú foi a rejeição, não foi uma ira, não foi raiva nem nada. Então, amor e ódio na Bíblia se referem a aceitação e rejeição. Após verificar que só ama a Deus quem obedece ao seu mandamento, resta saber qual é o mandamento de Deus. 2 João 1,16: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Então esse é o mandamento, que andeis nele. O evangelista João objetivamente aponta qual é o mandamento de Deus, e no capítulo 3, 23 de sua primeira carta ele esclarece: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, quando se ouve segundo o mandamento, muitos pensam na lei mosaica. Quando se fala em obedecer os mandamentos de Jesus, muitos pregam que deve-se obedecer os 10 mandamentos da lei mosaica. Mas o mandamento que Cristo está dizendo é que nós creiamos nele. E ele diz: a obra de Deus é essa, que creio naquele que ele enviou. Crer em Cristo é o mandamento de Deus para o seu povo, para o povo da nova aliança.
Então, crer em Cristo é o mandamento de Deus, e aquele que crê em Cristo ama a Deus, ou seja, obedece a Deus. O mesmo princípio utilizado para verificarmos se o cristão está em comunhão com Deus é utilizado para verificarmos se o cristão ama os irmãos. Observem 1 João 2, de 3 a 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, quem crê em Cristo tem o amor perfeito, de que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 13. O amor não é ciumento, não guarda rancor, não se soberbece. Esse é o amor aperfeiçoado daquele que crê em Cristo. Quando é dito que conhecemos a Deus, na verdade, o termo traduzido por conhecer expressa a ideia de comunhão, de união. Quando é dito sabemos que o conhecemos, é utilizado os termos que são traduzidos por saber e conhecer. O termo original no grego significa saber, conhecer, perceber, mas também significa ter comunhão íntima com Ele, indicando a ideia de um só corpo, representado por um casamento, por um casal que tem intimidade entre si. Então, conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Só desfruta de comunhão íntima com Deus aquele que obedece aos seus mandamentos. Não adianta a pessoa ser emocional, né? Exercer o seu emocional, falar palavras emocionais para dizer que ela ama a Deus ou que ela é amada por Deus, se ela não obedece os mandamentos de Deus. Então é condição sine qua non ter comunhão com Deus para ser possível amar ao irmão. Veja 1 João 2, de 9 a 10. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, ou seja, que rejeita seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então aquele que está na luz e tem acepção de pessoas, ele não está na luz verdadeiramente, está em trevas. Então crentes que fazem acepção de pessoas, fazem acepção entre ricos e pobres, entre negros e brancos, esse está em trevas. E essa mesma expressão é mencionada por Tiago. E Tiago chega a colocar em dúvida a salvação de um cristão que faz acepção de pessoas. Então vamos falar sobre o amor para com o irmão. Nós falamos até agora sobre o amor para com Deus, né? Que o amor para com Deus é obedecer os seus mandamentos. E o que representa nós amarmos os irmãos? O que significa amar um ao outro? Veja 1 João 4:21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Qual é o significado de amar o irmão? Amar a Deus sabemos que é obedecer os seus mandamentos. Ama a Deus quem crê em Cristo, e quem crê em Cristo deve amar o seu irmão segundo o seu mandamento. Mas só ama os filhos de Deus quem crê em Cristo, ou seja, quem ama o seu irmão segundo o mandamento de Deus. Quando nós olhamos a nossa mídia, quando vemos os sites, quando se fala de pastor, se fala de evangélico, nós vemos a ira do mundo contra nós. Quando se fala em pastor na mídia, imediatamente as pessoas já vêm jogando pedras sobre aquela pessoa, dizendo que ela só pensa em dinheiro, quando na verdade os acusadores dos pastores são aqueles que em primeiro lugar só pensam no dinheiro.
para dizer dele aquilo que pensam. Ou seja, psicologicamente, o mundo está refletindo no espelho a sua imagem. Quando o mundo critica os pastores por causa de finanças, são esses críticos que só estão pensando em dinheiro. Embora não desconheçamos que tem muitos lobos, pedindo dinheiro, como se fosse para a obra de Deus, como se aquilo fosse o primeiro estágio da obediência a Deus. Não, obedecer a Deus não significa ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Significa primeiramente crer em Cristo como Senhor. Enquanto o cristão servir ao seu irmão em Cristo, ele demonstra amor a Deus. Mas o que significa servir ao irmão em Cristo? Em função do mandamento de Deus, o crente deve honrar aos outros crentes, aos outros cristãos. Vejam Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. 2 Coríntios 4,5, mesmo apóstolo Paulo pontifica: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então Paulo está falando aqui que amar é pregar a Cristo. Então o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, vejam só, ele está dizendo que amar é servir ao povo de Deus. Mas vejam um acontecimento que ocorreu com Paulo e Barnabé, para mostrar como se opera esse amor de Deus pelos irmãos. Então, juntamente com Barnabé, Paulo entrou em choque com alguns cristãos convertidos, e houve contenda entre eles, entre Paulo, Barnabé e os judeus que vieram de Jerusalém, pois diziam que os gentios que se converteram a Cristo deveriam se circuncidar. Ou seja, os judaizantes estavam pregando na igreja de Cristo, dizendo que se não obedecesse a ordem de Deus a Moisés para circuncidar os homens, eles não estariam salvos. Então houve contenda entre Paulo, Barnabé e esses judaizantes. A disposição do apóstolo Paulo em defender a verdade do Evangelho foi um cuidado dispensado aos irmãos, segundo o mandamento de Deus, amor segundo o Evangelho. Então Paulo não teve nenhuma dúvida em entrar em contenda com aqueles judaizantes para defender a verdade. E essa contenda era um ato de amor. Mas objetivamente, como amar o irmão, Veja que Paulo também tem um outro exemplo que Paulo repreende ao apóstolo Pedro, nós já mencionamos aqui, porque Pedro, ele era considerado apóstolo dos judeus, porque ele amava muito os judeus, e Pedro sempre estava junto com os judeus. E quando Pedro, certa ocasião, estava com os cristãos que não eram judeus, eles estavam comendo carne de porco, e Pedro também estava ali participando do banquete. Mas quando chegaram os judeus, o que Pedro faz? Pedro se afasta daquela cerimônia, daquele momento de confraternização com os novos convertidos, que eram gentios, ex-gentios, e vai para o lado dos judeus, como dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com essa carne de porco aqui. E Paulo então novamente usa da sua firmeza para repreender o apóstolo Pedro, dizendo que ele tinha duas caras, que ele era dúbio. Então essa repreensão
de Paulo, tanto aos judeus quanto ao apóstolo Pedro, não significa que ele não tinha amor, muito pelo contrário, era um ato de amor, de preservar a verdade bíblica. Então, nesse ponto, se faz necessário diferenciar o sentimento humano, que denominamos por amor, e o mandamento de Deus, que também é designado por amor. Quando o apóstolo dos gentios faz referência ao amor como sentimento, para expressar a ideia de gostar de alguém, ou de algo, ou ter em alta conta, geralmente faz uso do termo grego, spleichnon, que eu já disse, spleichnon, que significa órgãos internos, como as vísceras, que em nossos dias remete ao coração, ou a sede das emoções humanas. Figurativamente, o termo é utilizado para apontar os sentimentos do homem, a capacidade para sentir empatia, compaixão e afeto. Isso não tem nada a ver com amor. Quando falamos de sentimentos, falamos de algo subjetivo, que flui por uma via de mão dupla. Os sentimentos, eles devem ser uma via de mão dupla, porque eles devem dar e receber. Um exemplo se verifica no apóstolo Paulo, pois ele amava afetuosamente os cristãos de Corinto. Olha só, outro exemplo de Paulo, Porém, alguns deles não consideravam desta forma. Alguns cristãos de Corinto não conseguiam avaliar o sentimento que o apóstolo Paulo tinha por eles. Por conseguinte, estavam estreitados no sentimento para com o apóstolo. Veja que Paulo fala dos coríntios, 2 Coríntios 6,12: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, vocês estão magoados comigo, vocês não entendem o que eu disse, e o que eu disse para vocês não significa amor, porque Paulo repreendera a igreja de Corinto, porque eles estavam agindo parcialmente com relação a uma pessoa que estava em pecado grave. Então Paulo afirmou a eles, que exortou a igreja que devia tomar medidas drásticas contra um pecado público de um sujeito que estava tendo relações com a sua madrasta. Então Paulo repreendera aqueles irmãos, mas o que aconteceu? Eles estavam com raiva do apóstolo por causa dessa repreensão. Por isso que ele diz: não estáis estreitados em nós, ou seja, o coração de vocês está apertado, não está aberto para mim, É isso que ele quis dizer, que os coríntios ficaram com raiva por ele ter falado a verdade para eles, a verdade bíblica. Então, amados, não se surpreenda quando alguém ficar com raiva por você pregar a verdade. Não fique triste, porque você está dentro daquela bem-aventurança que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que me seguem, que sofrem por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. O termo utilizado pelo apóstolo Paulo para fazer referência ao afeto dos cristãos de Coríntio é spleichna, conforme eu disse, ou seja, entranhas, intestinos, coração, pulmão e fígado. Então vejam a diferença entre amar a Deus, e amar os irmãos. Então, amar os irmãos é dizer-lhes a verdade. Amar os irmãos é falar a palavra de Deus com verdade, sem medo de machucar a pessoa. Quando você oculta a verdade, quando vê que alguém está errado, você está odiando aquele irmão. Preste atenção. Quando nós deixamos de repreender ou de alertar um irmão que está em pecado, que está longe da verdade, nós não estamos amando aquele irmão, porque amar o irmão é pregar o evangelho a ele, é falar a verdade. Vejam o amor como mandamento.
a ordem de Jesus em 1 Coríntios 15, João 15, 17. Veja a ordem de Cristo no Evangelho de João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Porque Jesus ordena aos seus discípulos que se amem mutuamente, né? Essa capacidade não deveria ser natural no indivíduo que nasceu de novo? Em João 13, 35, Jesus completa: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante, né? Nós temos um pastor que ele é muito bravo, o pastor Silas Malafaia. Quando você vê o pastor Silas Malafaia falando na TV, muita gente estranha, né? Aquele jeito agressivo dele falar, dizendo que ele não tem amor. Veja como as pessoas confundem o significado da palavra amor, porque amar é dizer a verdade, não é falar mole. Meus irmãos, nós nos amamos todos uns aos outros. Isso não é amor. Além de ordenar aos seus discípulos que amem uns aos outros, Jesus se interpôs como exemplo, pois ele também havia amado todos eles. Os discípulos deveriam amar uns aos outros para que os homens conhecessem que eles eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Paulo nunca deixou de falar a verdade com receio de ofender alguém. Como então entender isso, né? Para compreender como as pessoas reconhecem os seguidores de Cristo, se faz necessário lembrar que Jesus amou ao Pai, obedecendo a Ele em tudo. Ao obedecer ao Pai, Jesus amou o Pai e permaneceu no seu amor, no seu cuidado. João 15, de 9 a 10 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, permanecer no amor de Cristo é perseverar na sua palavra. Perseverar na palavra é o amor aperfeiçoado. É o que diz a palavra de Deus. O amor aperfeiçoado é perseverar em obedecer a sua palavra. Para permanecer sob o cuidado ou sob o amor de Cristo, os cristãos devem guardar os seus mandamentos, pois foi assim que Jesus permaneceu sob o amor do Pai e tornou possível ao mundo saber que Ele amava o Pai. E como o mundo soube que Jesus amava o Pai? Pelo fato de Jesus não se sujeitar às tradições dos anciãos e nem comungar da religião dos escribas e fariseus e saduceus. O amor de Cristo para com o Pai se vê quando Ele, na forma de homem, se humilhou, fazendo-se servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Se Jesus seguisse as ordenanças dos anciãos, não seria possível ver diferença entre o Evangelho e o judaísmo. Mas ao amar os seus discípulos, Jesus se santificou a si mesmo, ou seja, se manteve separado das práticas dos seus concidadãos. Ao entrar na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro estava dando um testemunho público de que era um seguidor de Cristo. No simples ato de hospedar estrangeiros em sua casa, o apóstolo Pedro estava amando por obra e em verdade. Mas quando ele dissimulou e foi repreendido pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro estava amando só de palavra, da boca para fora. Ao abordarmos o amor como mandamento, fugimos daquilo que é subjetivo, decorrente do pensamento recente da humanidade, né, que é o próprio humanismo. O humanismo coloca no centro o homem, enquanto que o cristianismo coloca Cristo no centro. Tem uma igreja em Apocalipse capítulo 2 que Cristo a repreende, dizendo que ela não era nem quente nem fria, porque ela colocava no centro o homem e não a Cristo.
O amor bíblico não é incondicional. O amor bíblico é condicional. E também não é baseado no comportamento para com os outros. Antes, deriva do mandamento de Deus: crer em Cristo e amar uns aos outros segundo o que Ele ordenou. No amor como mandamento não temos sensibilidade e nem afeição. Olha só, no amor como mandamento não levamos em conta a sensibilidade e nem a afeição, pois o sentimento por si só não é amor, né? O sentimento é uma fraqueza humana, não é o amor baseado na palavra. O evangelista João narra que antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era a hora de partir desse mundo, por amar aos seus discípulos, os amou até o fim. João 13:1. Então o evangelista João descreveu um sentimento quando diz que Cristo amou os seus discípulos até o fim? Não. Ele narrou o cuidado que Jesus dispensou aos seus discípulos ao instruí-los, ao andar com eles, desde o começo até o fim. Durante a ceia, Jesus se levantou, tirou as suas vestes superiores de cima, né, e cingiu-se com uma toalha. Depois colocou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Após terminar de lavar os pés de todos os discípulos, retomou suas vestes, voltou para a mesa e questionou: entendestes o que eu fiz? João 13:12. Os discípulos chamavam Jesus de mestre e senhor, e Jesus se declarou como mestre e senhor para demonstrar que, do mesmo modo que cuidou dos seus discípulos até o último dia, eles também deviam cuidar uns dos outros durante todo o tempo da sua caminhada. Jesus se interpôs como exemplo para que os seus discípulos fizessem o mesmo, cuidassem um dos outros. Ao amarem, ou seja, se cuidarem um dos outros, seriam bem-aventurados. Vejam Filipenses 2, de 3 a 4. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, não confunda cuidado com sentimento. O que Paulo está dizendo aqui vai na mesma toada do que Cristo disse no Evangelho de João, que o amor é cuidar uns dos outros. Os cristãos judeus, para amarem, deveriam ter em honra os cristãos gentios. Os senhores cristãos deveriam considerar os seus escravos cristãos em alta conta. Os homens cristãos deveriam honrar as mulheres cristãs. Os cristãos romanos honrarem os cristãos pertencentes às outras nações, e assim por diante, pois amar decorre de honrar, que é a essência do termo grego ágape, honrar. Sacrifício, como dar o corpo para ser queimado, não é amor ao mandamento de Deus. Desfazer-se de riqueza em favor dos pobres não é o amor exigido por Deus. Alimentar os carentes, os pobres, doar os seus bens, prestar assistência social, não é o mandamento de Deus. Isso não significa que esteja proibido aos cristãos fazer doações e fazer o bem, fazer caridades, né? Mas ao cristão deve ter o conhecimento necessário para compreender que causas sociais, né, feminismo, abolicionismo, sindicalismo, dignidade da pessoa humana, igualdade, não é a essência do mandamento de Deus, porque a essência do Evangelho é pregar esse mesmo Evangelho. É por isso que nós damos ênfase à pregação do Evangelho. Não temos por foco o assistencialismo. O nosso foco é pregar o Evangelho, porque esse é o verdadeiro amor de Deus aos nossos irmãos. Em 1 João 2, 3, 5 diz: temos que compreender que só sabemos que estamos em comunhão com Deus quando cumprimos o seu mandamento. Portanto, o amor que cobre, esse texto está nos versos 3 e 5 do capítulo 2 de 1 João. Então, o amor que cobre uma multidão de pecados, né? Conforme eu disse no início,
é a pregação do Evangelho aos pecadores. O amor que cobre uma multidão de pecados não é você estar falando mole, não é você estar prestando serviço social, não são os nossos sentimentos de afeição que irão cobrir o pecado de alguém, mas a nossa obediência ao Evangelho, porque só a pregação do Evangelho é que leva alguém ao arrependimento. E essa multidão de pecados, o que seria isso? Para terminar, né? Qual seria a multidão de pecados cobertos pelo amor? Tem que entender isso também. Em 1 João 5,16, o apóstolo João nos ensina que temos dois tipos de pecados. Eu vou repetir isso sempre, porque as igrejas não pregam essa palavra. João diz que temos dois tipos de pecado nesse texto: pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Qual é o pecado que é para a morte? O pecado que é para a morte é aquele que conduziu toda a raça humana para a perdição. É o pecado da desobediência do Éden, o pecado de Adão, que passou e transmitiu a toda a raça, porque Adão é cabeça de uma geração de homens carnais. Esse pecado é chamado de pecado para a morte, porque ele conduz à morte espiritual de alguém. É pecado para a morte porque rompe a comunhão do homem com Deus. Então é morte espiritual. Portanto, esse pecado é contra Deus, pois é desobediência ao mandamento de Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como Adão transgrediu, ele pecou contra Deus, ele cometeu pecado de morte, o que se chama de pecado mortal, que leva o homem à condenação. E todos os que nascem de Adão têm esse pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e romperam a sua comunhão com Deus. Mas Deus não queria que o homem caminhasse para a perdição, para a larga estrada da perdição, que é a estrada de Adão. E por isso Ele providenciou um plano de salvação, através de um outro obediente, do último Adão, que é Jesus Cristo. Para ser coberto e perdoado desse pecado, é preciso que o homem venha a nascer de novo, por meio de Jesus Cristo, cabeça de uma geração de homens espirituais. É por isso que nós dizemos que a igreja é composta de homens e mulheres santas. Eles são perfeitos espiritualmente. Varão perfeito é aquele que obedece à palavra. Não é perfeição segundo a carne. Moralmente falando, nós não somos perfeitos, né? Moralmente não somos perfeitos, mas segundo a palavra somos perfeitos, porque somos homens espirituais, mulheres espirituais. Então o amor que cobre esse pecado é a pregação do Evangelho. O amor que cobre esse pecado é falar da morte de Cristo na cruz, para salvar todo aquele que crê. Já o pecado que não é para a morte, veja que nós falamos do pecado para a morte. E qual aquele que é pecado que não é para a morte? A Bíblia diz que são dois. O pecado que não é para a morte são dois: é contra o nosso corpo e contra os nossos irmãos. O pecado que não é para a morte é contra o nosso corpo e contra os nossos irmãos. Vejam 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fornicação é pecado imoral, é pecado sexual, né? É pecado contra o corpo, que também pode ser contra o nosso próximo, né? O adultério é pecado contra o corpo e contra o próximo. Veja 1 Coríntios 8,12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então está falando dois tipos de pecado: pecado contra o corpo e pecado contra os irmãos.
Veja que Paulo está dizendo que quando pecamos contra um irmão, em última instância, esse pecado também é contra Cristo. Paulo está se referindo ao pecado de escândalo aqui, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Portanto, o pecado de escândalo é muito grave. Quando uma igreja, um pastor, um bispo prega o evangelho de forma errada, ele está pecando contra os irmãos, pregando um falso evangelho, pregando uma falsa verdade. Então, quando o pecado de escândalo é muito grave, ele é muito grave a ponto de Cristo dizer que sobre uma pessoa que escandaliza os seus discípulos, deveria pendurar uma pedra no pescoço e atirar no fundo de um rio. Então, o pecado de escândalo é grave. Mas temos outros pecados contra o nosso próximo, né? Como a mentira, o roubo, o adultério, o homicídio, uma série de outros pecadinhos, que também se chama de pequenas raposas, raposinhas, né? São pecados pequenos, mas que também são pecados. Mas são pecados, como eu disse, que não é para a morte. É pecado que não leva a pessoa para o inferno, porque é um pecado contra o próximo e não contra Deus, que em última instância é contra Cristo, porque claro, quando nós pecamos contra o irmão, nós desagradamos a Deus, desagradamos a Cristo. Portanto, o pecado contra o corpo é a fornicação, e os pecados contra os irmãos, por ferirem a sua fraca consciência. Quando pecamos contra o irmão, nós ferimos a sua consciência. Esses pecados são aqueles que João definiu como pecados que não são para a morte, embora também sejam graves. Vejam o que João disse sobre esses dois tipos de pecado. 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Ou seja, quando alguém que tiver com pecado que não é para a morte, ele deve ser exortado, e a igreja deve orar por ele para que ele se arrependa. E João completa: há pecado para a morte, que é aquele que eu disse, que é o pecado mortal, e por esse não digo que ore. Ele está dizendo: olha, a pessoa que rejeita Cristo, rejeita a palavra, ele está com a sua comunhão rompida com Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então não adianta orar por essa pessoa que voluntariamente rejeita a Cristo, né? São pessoas que dificilmente se convertem. É claro que devemos pregar para essas pessoas, e Cristo pregava para essas pessoas até como de forma indireta, através de enigmas, de parábolas, para que vendo não vissem, para que ouvindo não ouvissem. Foi a expressão de Cristo. Mas aos seus discípulos Jesus sempre pregou claramente, né? E veja, João continua, né? Há pecado para a morte, e por isso eu digo que não ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então aqui ele faz distinção, esses dois tipos de pecado. É muito importante esse texto, que as igrejas não sabem interpretar, e também talvez por isso não deem ênfase, e por isso o povo fica confuso, sem saber se tem certeza da sua salvação, porque a igreja, a maioria das igrejas, atribuem ao pecado que não é para a morte como condenatório, como que vai levar a pessoa para o inferno. Isso não é uma verdade bíblica, ok? O pecado para a morte é a rejeição espontânea a Cristo, e só tem solução se este se arrepender e aceitar a Jesus, ou seja, nascer de novo. Isaías fala desse pecado, né, que é para a morte. Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, esse pecado não é coberto pelo amor,
inclusive usa a expressão como uma cobertura, né? O pecado contra o Espírito de Deus não tem perdão, porque é um pecado que rompe a comunhão com Deus, é um pecado que é para a morte, e o povo judeu estava mortos em seus pecados, conforme o Senhor diz a Isaías, porque eles acrescentavam pecado sobre pecado de rebelião, de desobediência a Deus, ao rejeitarem as suas promessas. Já o pecado que não é para a morte merece a nossa intercessão para que haja arrependimento, para a correção. Partimos do princípio de que o perdão de pecado vem somente em Cristo e por meio do sacrifício redentor dele, né? Salomão também fala do amor que cobre pecados, Provérbios 10:12. O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Eu creio que nesse momento você já está entendendo qual é esse amor que cobre todos os pecados, né? Que é o amor de Deus, o sangue de Cristo derramado na cruz. Tiago, da mesma forma, no mesmo sentido, Tiago 5, versículo 20: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então a multidão de pecados só é perdoado através da morte de Cristo, da conversão do erro, da mudança de caminho, do caminho largo para o caminho estreito. Tudo isso Tiago está dizendo nesse texto. Então o amor que cobre uma multidão de pecados não é um sentimento, uma solidariedade carinhosa, mas a pregação do Evangelho. Então finalmente deixo a advertência do livro de Hebreus para todos nós, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais afrontas dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém, amém. Então a multidão, o amor que cobre multidão de pecados é o amor de Deus, o amor da cruz, é a conversão, é a mudança de vida, através de um novo nascimento por meio de Jesus Cristo, e esse amor é a pregação desse Evangelho. Amém.